Olá, que prazer nós estarmos dando início ao nosso programa Sala de Imprensa. E eu tenho procurado fazer com que você, nosso querido telespectador, tenha o melhor em termos de informação, de comunicação, de conteúdo. E hoje eu, sem sombra de dúvida, além de ter trazido um grande amigo, um empresário, um jornalista de sucesso, um homem que vem atuando já... Bom, ele é jovem, né? Não posso falar aqui. Mas é muito experiente e tem realmente muita história boa para contar. E eu quero que vocês fiquem atentos, porque realmente essa história é fantástica e ela se passa em razão de todo o projeto profissional de vida dele, aonde ele é um vencedor. Eu estou falando do meu querido amigo Armando Paes Filho. Armando. Pedro, que prazer imensurável estar aqui. Muito obrigado, uma honra estar com você aqui. É sempre um prazer a gente poder receber um amigo, não é? E alguém da sua competência, do seu quilate de importância dentro do mercado da comunicação, hoje inclusive com a Febracom, não é? Porque na verdade a Febracom é a Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários, do qual o próprio Armando criou, não é? Isso foi nos idos de 2000, final de 2009 para 2010. Para 2010, não é? Isso, exatamente. E vem hoje com um processo fantástico, né? E eu queria que você explicasse um pouco para o nosso público telespectador o que é exatamente a Febracom e como ela atua no mercado. Como você bem disse, a Febracom é a Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários. É uma lei de 98. Em 2000, o Bradesco foi precursor no correspondente bancário, iniciando o Banco Postal. Nós tínhamos 5.653 municípios, dos quais vários não tinham unidades bancárias. O Bradesco fez uma joint venture com os Correios e abriu o Banco Postal. Aí passou a ter cobertura nacional. Daí para frente, a Caixa Econômica foi aos lotéricos, fez o correspondente Caixa aqui, e o Banco do Brasil foi num processo de Banco Popular. Então hoje, para vocês terem uma ideia, lojas Renner, CIA são correspondentes bancários. Correspondente bancário é toda aquela instituição que recebe ou faz transações bancárias. Por exemplo, nos lotéricos. Você vai ao lotérico, paga suas contas, abre uma conta, ele é um correspondente bancário. Como também nas lojas Renner. Você pode ir lá com água, luz, telefone, bens de consumo, pagar suas contas. São correspondentes bancários. Isso é uma iniciativa. Hoje, 60 milhões de brasileiros não são bancarizados, não têm acesso ao sistema financeiro e mais ou menos 80 milhões são subbancarizados. E nós temos hoje no sistema financeiro brasileiro, nós somos líderes no mundo em tecnologia bancária. E o povo brasileiro hoje está descoberto desse mundo. Então a Febracom ela veio em 2010 para que a gente pudesse conciliar. Hoje 60% ao redor de uma agência bancária é folha de pagamento. Hoje você não pode sair abrindo agências bancárias, é impossível. Sim. E o correspondente bancário vem para cobrir isso. Então você vai para uma comunidade carente, onde realmente não cabe uma unidade bancária, você abre um correspondente bancário que ele tem todas as operações de um banco. E veja, importante, né? Na verdade, a Febracom, no fundo, normatiza, né? Na verdade, ela ajuda a fazer com que haja uma melhor organização, porque com a vascularização dos bancos, né? Porque hoje o banco tem, na verdade, nós temos, 210 milhões de habitantes, eu tenho certeza que 150 milhões ou até mais devem ter conta bancária, até para receber aí o Bolsa Família, para todos esses benefícios, não é? De ordem social, tudo é por intermédio de banco. Quer dizer, então há uma necessidade de ter um trabalho altamente profissional dentro desse segmento para que toda a cadeia envolvida, não é? Desde do próprio agência bancária, os procedimentos bancários, os agentes bancários, quer dizer, tudo isso faz parte de quanto? É um universo de quanto? Hoje, a estimativa oficial mesmo nós não temos. A gente está perto de mais de 1.200.000 correspondentes bancários no Brasil. Em 2011 nós participamos
junto com a época o presidente do Banco Central, o Trombini, Sim. da nova regulamentação de correspondente bancário, Sim. que é a resolução 3954 do Banco Central, que obriga todo o correspondente bancário a fazer um curso e uma prova de certificação. Sim. Hoje são 4 instituições que podem dar esse curso e a prova, nós somos uma delas. Sim. A gente tem um sistema bem desenvolvido, nós já formamos mais de 40 mil correspondentes nos Sim. últimos 5 anos. Sim. E esse processo é um processo que é como o corretor de imóveis com o Cresce. Certo. Ele tem que ter ciência do que ele está fazendo, conhecer o mínimo do sistema financeiro nacional para poder orientar o seu cliente, caso ele seja um lotérico ou caso ele seja uma loja de varejo que mantém o sistema de pagamento de contas. Entendi, entendi. E, na verdade, hoje eu sei que você tem um produto fantástico, que é um terminal, né, multimídia, muito bem elaborado, com alta tecnologia da informação, e que você tem o interesse de fazer com que, ou já está operacionalizando e tal, em alguns pontos, mas o objetivo é expandir para que haja o maior número possível desses terminais em locais de compras, em supermercados, em redes de prestadores de serviço. Como é que funciona isso? Exatamente. Hoje o sistema financeiro bancário, como eu havia dito há pouco, é um dos mais modernos do mundo e, por incrível que pareça, não tem a unificação bancária. Por exemplo, você vai às lotéricas pagar uma conta de consumo, sua água, a luz, seu telefone, você só pode pagar em dinheiro, papel moeda, a menos que você seja correntista da Caixa Econômica Federal. E assim nos bancos, se você for correntista do Bradesco, você não pode pegar o cartão do Bradesco e pagar no caixa do Santander. Nós desenvolvemos o primeiro terminal de correspondente bancário de autoatendimento. Ele é eletrônico, ele é um caixa eletrônico que não trafega dinheiro, papel moeda, em virtude de toda a criminalidade, os assaltos que a gente tem acompanhado na mídia. Você pode pagar com qualquer cartão, de qualquer banco, de qualquer instituição financeira, qualquer tipo de conta. Inclusive fazer recarga de celular, recarga de vale-transporte e adquirir produtos. Por exemplo, um dos produtos que a gente vende, o Aquário de São Paulo, que é um centro turístico. Você vai no terminal, entra, compra o ingresso, ele sai o ingresso e você entra no Aquário de São Paulo sem filas. Hoje a gente está iniciando numa rede de supermercados, a gente está em 2 grandes aeroportos e vai ser a primeira vez que uma entidade social, o MSTI, na comunidade do Heliópolis, terá 6 terminais para que toda a população possa ir até lá, nesse terminal, pagar suas contas, recarregar seu celular. É uma inovação no mundo. Você tem nos Estados Unidos os ITMs. Então você vai no caixa, com qualquer cartão bancário você paga qualquer conta. Nós desenvolvemos isso e colocamos muito mais produtos. Por exemplo, se você estiver no aeroporto de Guarulhos, precisar de um seguro viagem, você vai no terminal e compra o seguro viagem nesse terminal, totalmente autossuficiente. Você veja, eu estou aqui entrevistando o jornalista e empresário Armando Paz Filho. E, na verdade, não é só a sua competência, não é a sua determinação em razão de evoluir cada vez mais com muito trabalho, tudo aquilo que ele desenvolve, mas é em função também da sua formação, não é? O nosso querido amigo jornalista Armando Paz Filho, ele é formado pela Fundação Casper Libero como jornalista, né? Iniciou sua carreira, inclusive, na famosa TV Manchete, hoje Rede TV, né? Participou posteriormente da TV Jovem Pan 2, a primeira televisão, o UHF, na América Latina, e eu me lembro muito bem. Sabe por quê? Porque nesta época eu estava isso quer que eu te falo? Foi em 1990, isso? 88 ela foi lançada. 88, ó, tô falando, 88 a 90. Por quê? Porque eu era diretor do Sistema Metropolitano de Rádio e Televisão, da hoje atual Metrô, não é? E Redó, só fazendo uma parte, Sim. Foi uma atitude tão inovadora de 3 grandes brasileiros, e o Paulo Machado de Carvalho, Sim. Jovem Pan 2, o seu Tuta, Isso. eles queriam dar a velocidade da informação no rádio com imagem. Sim. E foi o primeiro sistema UHF deferido no Brasil, a concessão de UHF. Olha, e olha que coisa interessante. Na verdade, eu me lembro bem, porque a primeira foi a Jovem Pan, depois teve a Band,
E nós tivemos junto com a Band, porque eram 3 grandes, quer dizer, nós tínhamos 19 emissoras entre rádio AM e FM, o sistema metropolitano de rádio e televisão, do saudoso Jair Mariano Sanzoni. E, na verdade, nós fizemos depois, não é? Inclusive com a ajuda de toda a família, a Mira Saba, o Silvio Sanzoni, os filhos hoje, né? O Jair e o Jacom, que administram esse sucesso da Metrô, né? Metrô está entre as primeiras emissoras. Aliás, o programa do nosso querido Bebe, né? Que é um programa fantástico, né? Da Metrô, ele é líder de audiência no horário em todo o Brasil, né? Enfim, e na verdade, na época, eu me lembro bem que nós éramos realmente precursores. E muita coisa acontecia com muita dificuldade. Você se lembra que os canais, inclusive, não podiam vender comercial? Lembra disso? Não é? Só podia... apoio cultural. Apoio cultural. Aí nós fomos para o Ministério numa bruta dificuldade, porque nós tínhamos que gastar muito dinheiro para implantar os canais. O jovem de hoje tem que entender que naquela época não tinha internet, não tinha telefone celular. Não existia. Não existia isso. Então o trabalho era árduo, difícil para levar a comunicação. Nós estamos hoje aqui na Casa da Imprensa Brasileira, que tem 85 anos. Sim. Você imagina 85 anos atrás o que era levar a notícia. Aliás, vou te dizer, já que você está citando, a Associação Paulista de Imprensa, fundada pelo jornalista, advogado, também, não é, escritor, poeta, foi o príncipe dos poetas, Guilherme de Almeida, como foi Olavo Bilac, não é? Como é o nosso querido Paulo Bonfim, do Tribunal de Justiça. São poucos, são só 5, não é? Dos grandes poetas, considerados príncipes dos poetas. E o Guilherme de Almeida, à época, quando fundou a API, 1º de maio de 1933, foi com a finalidade de fazer da API um arauto, porque a imprensa não tinha direito de se manifestar, porque era o auge do governo Vargas, e era um governo altamente autoritário, não é? Porque ele vinha do movimento revolucionário de 30, quando ele assumiu o governo do Brasil, e ele acabou instituindo, não é, nos estados os interventores. Por isso que nós tivemos a Revolução de 9 de julho de 1932. Porque o Guilherme de Almeida, um dos grandes arautos desse processo, não inconformado com grandes outros brasileiros, não é, fizeram esse movimento, e a API, em 1932, não é, ela veio exatamente com essa... 33, exatamente logo depois do término da Revolução, que nós conseguimos a Constituinte de 34. Quer dizer, veja que tudo isso tem um motivo, e o motivo maior, não ter um veículo de comunicação, porque tudo era muito difícil. Não é? Os jornais, pouquíssimos jornais. Você tinha o Estado de São Paulo, a Hora, não é? O Dia no Rio de Janeiro, não é? Quer dizer, e o JB. Porque não tinha nem o Lobo, entendeu? Quer dizer, então, veja que o que você está falando, eu corroboro com total propriedade, né? Aquilo que você acabou de expor. E hoje o quanto é esse mundo de informação que a nossa querida, não é? Esse instrumento aqui nos dá, não é? Isso, exatamente, olha lá. Não é? O aparelho celular, quem tem um aparelho desse, esse e tantas outras marcas, né? Você tem um mundo nas mãos, né? E tenho muitos dos meus colegas, inclusive, que repudiam, né? Mas a gente fala que hoje todo mundo é um jornalista em potencial, todos, e não tem mais idade, não é? Porque as crianças, os jovens, a gente nota na própria redes sociais, né? Através do Face, através do WhatsApp, você recebe mensagens, você recebe informações, você recebe imagens do mundo inteiro, né? E feito por meninos, por crianças, por jovens, por velhos, por senhores, né? E na verdade é uma manifestação pura de informação. Eu vejo que hoje, eu não vou muito longe, vamos na década de 80, o cinegrafista ficava com a câmera e o auxiliar com a mala onde estava a fita da câmera, que era uma tique. A gente gravava a matéria na rua, o motorista levava para a emissora. Se você estivesse gravando às 9 da manhã e tivesse que entrar no Jornal do Meio-Dia, não era transmissão ao vivo, era muito caro fazer transmissão ao vivo. E o motorista levava a fita para a emissora, Redó. Hoje, com um laptop e um celular, você transmite ao vivo de qualquer lugar do mundo. Você, meu amigo, tem muita história para contar.
E veja só, eu estou vendo aqui, não é, numa sinopse do currículo do meu querido amigo Armando Paes Filho, ele assumiu em 1992 a diretoria da TV Record, quando em 1996 foi para a Pacific Factory Entertainment em Los Angeles, sendo responsável pela divisão de esportes como diretor da Fórmula Indy e outros eventos esportivos. Você, na verdade, estava me contando, você participou de inúmeras edições da Fórmula Indy. A primeira do Brasil. Sim. E foi incrível. Uma corrida de Fórmula Indy, os Com o carros... nosso querido Luciano, não? O Luciano do Vale era o narrador. Isso, narrador. A Fórmula participei. Indy, a Fórmula Indy tem uma característica ao redor maravilhosa. Os carros são realmente pilotados. Tem muito menos tecnologia que a Fórmula 1. Depende muito mais do piloto. E uma coisa incrível, a primeira corrida no Brasil, 1996, que estreava o circuito oval 200 milhas no Rio de Janeiro, quem ganhou a inauguração foi um brasileiro, André Ribeiro. André Ribeiro. Foi incrível isso. Aliás, um grande campeão, né? Um grande campeão. Corredor de primeiro naipe, né? Depois, responsável também, meu querido amigo Armando Paes Filho, responsável pela montagem da primeira unidade de Sport TV no sistema Globosat, em 1998. E foi no Pacaembu. Exatamente. Como é que foi isso? Esse é um outro fato super incrível. Em Los Angeles, na Pacific, a gente fazia todas as produções internacionais para a Globo. A maioria das produções a Globo nos contratava para fazer. E com as transmissões dos esportes internacionais, nós resolvemos montar uma unidade no Brasil, na Rua Cardoso de Almeida. Olha. E fizemos uma emissora pequena, que era a emissora Sport TV, que é a cabo. E o Jornal das 10 da noite, a gente transmitia ao vivo. Então ficava uma unidade de TV para a Sport TV, separada da Globo Aberta. E você tem ainda uma coisa interessante. Você participou da Fórmula 1 também. Participei. Você me contou esse episódio. Como é que foi? Era, na verdade, uma nova escuderia que foi formada você virou... Isso foi um fato. Os brasileiros ou não têm memória, ou são poucos aficionados. O Carlo Gancia, que é filho do Piero Gancia, que foi o representante da família Ferrari do Brasil, ele veio em 1968 para o Brasil, trazendo a Martini para o Brasil. Olha, e aí Martini ou a bebida? A bebida. Sim. E o Enzo Ferrari colocou ele de representante da família Ferrari. Sim. E o Carlo, italiano, sempre acompanhando os esportes no mundo. O Pedro Paulo Diniz, ele era piloto de Fórmula 3000 numa equipe italiana, a Ford Corse. E o Carlo Gancia, junto com Willy Hermann, um grande amigo, fizeram a primeira escuderia ítalo-brasileira, a Ford Corse, onde o Pedro Paulo Diniz era o primeiro piloto e marcou a entrada dele para a Fórmula 1. A equipe durou apenas 2 anos, o primeiro ano com o Pedro Paulo Diniz, o segundo ano o Andrea Montermini e o Luca de Badoer. E o Pedro Paulo Diniz, o segundo piloto dele era o Roberto Pupo Moreno. E foi uma equipe ítalo-brasileira que foi precursora foi pós a grande equipe de Fórmula 1 brasileira, que foi a equipe Copersucar. Então, e nós não podemos jamais deixar de citar, depois de, muito bem lembrado aqui pelo nosso querido entrevistado Armando Paes Filho, do Carlos Gancia. Quem não lembra? O Carlos Gancia, grande empresário, um homem, não é? Irmão da Bárbara Gancia. Exatamente. Jornalista. Jornalista, nossa grande colega, não é? E da Ferrari, nós temos que lembrar do nosso querido amigo, presidente da ABSecom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, Fernando Mauro de Marzo Treza, que é candidato ao Senado da República Italiana, agora nas eleições que se iniciam em 2 de fevereiro. Você que é, na verdade, tem nacionalidade italiana, você que é italiano e mora aqui no Brasil, vote no nosso grande candidato, que é o Fernando Mauro Treza, que é o nosso presidente da ABSecom, seu amigo, aliás, mandou um grande abraço a você, meu querido amigo Armando Paes, e é também, junto com a chapa da deputada, a Renata Bueno. A Renata é deputada federal, porque tem uma coisa interessante, que de repente até seja, não é, da falta de melhor informação dos nossos telespectadores e das pessoas em geral, inclusive minha foi durante muito tempo. O parlamento italiano tem um instituto fantástico, que é o da representação estrangeira. O seguinte, a maior colônia italiana depois da Itália é no Brasil.
São 30 milhões entre italianos, nacionalizados e filhos de italianos, netos de italianos, e que tem, na verdade, na sua origem consanguínea, alguma ramificação de oriundos da Itália. 30 milhões, a Itália não tem isso de habitante. Não é? E é incrível a participação da comunidade italiana no Brasil. Eu tenho um grande amigo, Sim. Júlio Manfredini, a empresa dele tem 80 anos, foi fundado pelo pai, é uma grande tecelagem, a Capricórnio Têxtil, e você tem milhões de outros exemplos da Então comunidade você vai italiana. pedir para ele, para o Júlio, votar para o Fernando Mauro. Com certeza absoluta. Fernando Mauro para senador e a nossa querida deputada federal, Renata Bueno, que inclusive é do Paraná, filha do deputado federal Rubens Bueno. Rubens Bueno. Enfim, um homem, né, de larguíssima experiência parlamentar, um empresário, um homem de muito sucesso, uma família tradicionalíssima, né, do estado do Paraná, né, e que a gente tem aí uma honra muito grande, nosso querido amigo, inclusive, né, o Thomas Korontai, meu grande amigo Thomas, federalista de coração, um homem que já há mais de 20 anos luta pela introdução do federalismo brasileiro, né? O que eu acho uma atitude extremamente louvável. E do nosso senador também, né? O Álvaro Dias, que já deu entrevista para nós aqui, o Álvaro Dias, que eu quero mandar um forte abraço ao Álvaro. Mas a grande verdade é o seguinte, Armando, em razão dessa sua experiência junto ao jornalismo, à TV Record, à TV Manchete, hoje Rede TV, depois você também teve uma passagem pela Globo, né? Através da Globosat, e também você vem desaguar com a criação da Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários, a FEBRACON, onde hoje você é o presidente, e com um fator extremamente significativo, que é esse terminal, não é? Que foi criado, o TCA, Terminal de Correspondentes Bancários de Autoatendimento, que você tem a possibilidade de fazer efetivamente o pagamento de qualquer conta e de qualquer instituição bancária, que hoje você não tem. O nosso telespectador está assumindo agora, está sintonizando o nosso programa, não pegou isso lá atrás, que é importante. E nós vamos ver, inclusive, agora como funciona o terminal de forma coerente. Inclusive, nosso querido amigo Armando está lá, porque isso daí é fruto de uma das exposições que vocês participaram referente a esse terminal, não é isso? Isso, exatamente. Nós lançamos o terminal em maio de 2017, no 9º Congresso Mundial de Gestão. E para nossa surpresa foi um sucesso inacreditável. Para você ter uma ideia que me surpreendeu, estava um diretor do Clube Pinheiros. O Clube Pinheiros hoje tem 1.200 funcionários. Sim. E eles têm um problema. Eles são ao lado do shopping Iguatemi. No horário do almoço, os funcionários... Vai todo mundo para lá, para pagar a conta. Agora a gente vai pôr o terminal dentro do clube, não tem horário, paga, não vai fazer fila. Não, e outra, não é só lá. Acho até que eu lanço aqui, não é, um repto com a finalidade do seguinte, com todo respeito, inclusive, foi desafiado aí por algumas instituições financeiras, bancárias, que disseram, não, isso não é possível, que nós já tentamos, é impossível conseguir isso. Tá aqui, é possível, foi feito, muito bem feito, com alta tecnologia, inclusive já registrado, né, para não ter problemas. E, na verdade, nós temos aqui um exemplo, não é, de avanço na tecnologia e para prestar melhor serviço ao consumidor tão sofrido. Porque esse negócio de pagar conta é complicado, Armando. É terrível. Vamos combinar que não é fácil. Difícil. E aqui na Casa da Imprensa, sim, eu vou dar uma notícia em primeira mão. Sim. Nós fizemos uma joint venture com o Safra Pay. O Safra Pay é um novo sistema do Banco Safra e todos os nossos terminais têm o equipamento, o TEF bancário é do Banco Safra. Então o split bancário nosso vai para o Banco Safra. Então isso é uma notícia em primeira mão. Que bom. O Redó muito colocou. Obrigado. Olha, um furo de reportagem. Nosso programa Sala de Imprensa, com um furo de reportagem importantíssimo. Inclusive, em se tratando de um dos mais importantes bancos do mundo, não é? Onde o nosso querido brasileiro, não é? Brasileiro. Exato, a família Safra aparecem aí como ranqueado, né? Como uma das mais importantes em questão não só pela forma com que administra o Banco Safra, né? Com muita seriedade e com muita transparência, e outra, um banco voltado, não é? Para o investimento e também com as suas agências, né? Que aliás
me permitam, né, com mulheres muito bonitas, né? Enfim, é legal porque você ter profissionais, não é só mulheres, homens também. Quer dizer, uma coisa legal, né? Você buscar, não é, dentro das figuras de destaque, né, de competência, também unir o útil ao agradável, né? Ter pessoas bonitas, pessoas com um treinamento muito legal, porque eu particularmente já tive conta há muitos anos atrás no Banco Safra, mas sempre fui muito bem atendido no banco. Aliás, eu tenho o meu escritório na Vida Paulista e na frente fica a agência, não é? E, aliás, uma das principais, onde fica a diretoria ali, né? A única coisa é que meu helicóptero tem um problema terrível com o helicóptero do Dr. Joseph. Quando ambos chegam no mesmo horário e tal. Mas a gente sempre dá autorização descer no ponto dele. Para ele descer sempre na frente. Mas olha, a grande verdade é o seguinte, meu querido amigo Armando. Nós temos hoje, através desse produto que acabamos de assistir, um produto de altíssimo nível. Eu tenho certeza que a Febracom, através da sua administração, não é, todo o sistema, não é, de correspondentes bancários ganham muito com isso. Ganham. Não é? Porque é um serviço de alta tecnologia. Eu acho que quanto mais nós empregarmos a tecnologia, aí a pessoa fala, não, isso daí não é legal porque você está tirando emprego. Não está tirando emprego. Eu acho que nós temos que pensar de forma moderna. As pessoas têm que cada vez mais se aprimorarem, se readaptarem, na verdade, fazer uma reinserção, não é? Dentro da sua atividade profissional, para que sejam mais úteis. Não é? Porque às vezes tem pessoas também que param no tempo. E você colocou muito bem, Redó, esse equipamento não tira sequer uma vaga de emprego, porque a gente está cobrindo as lacunas da falta do atendimento bancário. Então, por exemplo, tem uma cidade do interior de São Paulo, que é a Nova Odessa, ele tentou colocar o sistema de lotérica para a comunidade que não tinha acesso a banco. É muito difícil, porque lotérica é uma concessão federal. Depois tentou abrir correspondente bancário através da gente, também teve algumas dificuldades, e hoje a gente vai entregar os terminais para eles. Então toda a população que tem uma distância em média de 4 a 6 quilômetros da instituição financeira, e aí você para perceber uma senhora de idade, alguém com dificuldade de locomoção, andar 4 quilômetros para ir pagar uma conta, que é seu direito de cidadão ter atendimento bancário. É a recolocação socioeconômica do pária da sociedade. A gente está inserindo ele na sociedade brasileira através dos meios financeiros. Então a gente não tira uma vaga de emprego. Isso é importante, inclusive, está muito claro aqui, né? O primeiro terminal de autoatendimento eletrônico do país, que poderá também ser instalado em grandes empresas para correntistas de bancos e autônomos não bancarizados, ou seja, pessoas inclusive que não têm conta bancária. Exatamente. Que vão poder estar envolvidos nesse sistema, tá certo? De compensação bancária através do pagamento de contas, através de compra, conforme você disse, né? De ingressos para entretenimento, para lazer e outra. Depois também para revistas, para jornais, assinaturas de vários planos, plano de saúde. Enfim, dá para você fazer aí, na verdade, um coquetel, não é, de um bom atendimento de prestador de serviço. Exatamente. E nós estamos também lançando o cartão TCA pré-pago, que é exatamente, hoje você não tem nenhum meio financeiro. Você vai adquirir o cartão TCA pré-pago com a bandeira Visa, você carrega nos nossos terminais e usa em 2,2 milhões de estabelecimentos no Brasil que aceitam o cartão Visa ou em qualquer lugar do mundo. Se você carregar o cartão pré-pago, você vai ao Paraguai. Se você passar num ATM no Paraguai, ele converte a moeda e você saca dinheiro. Se for para os Estados Unidos, você saca desde que você tenha dinheiro no cartão, porque ele é pré-pago. Muito legal, hein? Isso é muito interessante. Você tem um filho que foi estudar nos Estados Unidos. Sim. E você está mantendo, ele viaja com o cartão pré-pago, você deposita em real aqui com transferência bancária, ele saca em dólar em qualquer terminal americano. Muito legal, hein? Eu vou aproveitar a sua presença aqui como nosso entrevistado, meu querido amigo Armando Paes Filho, para você. Hoje existe, na verdade, uma carência muito grande por parte dos nossos acadêmicos, não é? Em terem, acadêmicos de jornalismo, de comunicação social, não é? De terem a oportunidade de
na verdade, conhecer um pouco da experiência de quem, como você, começou com muita dificuldade. Porque você não vem de família abastada, né, Armando? Você é um guerreiro. Para você chegar onde você chegou, com, enfim, com toda a estrutura que você tem hoje, né, com o aparato todo, com, enfim, o capital que você tem hoje investido. Eu vi lá a sede da Febracom, uma sede portentosa, fantástica, né? Enfim, toda a sua vida hoje. Na verdade, o que você daria como uma boa orientação aos acadêmicos, aqueles que ainda estão em dúvida se vão fazer ou não jornalismo, se vão fazer ou não cinema, teatro, se vão fazer a parte, né, da comunicação social, em função dessa sua larga experiência, né? Porque alguém como você, que já trabalhou nas principais emissoras de televisão do país, e trabalhou em situação, em cargos top, não é? Tem uma passagem de um grande amigo seu, sim, que é uma passagem... a gente precisa de ter um pouco de bom senso. E tem um ilustre amigo meu e do redor, já falecido. Ele era superintendente de programação do SBT à época, o Eduardo Lafon. Sim, o Lafon, que depois foi para a Record. Da Record ele foi para o SBT. Ele levou o Ratinho para o SBT. Isso, e levou o Ratinho para o SBT. E teve um impasse. O Silvio Santos, Cenoura Bravanel, comprou a transmissão da Fórmula Indy para o Brasil. Então as provas que eram transmitidas pelo SBT de direito exclusivo do SBT. Tá. E aí o que aconteceu? O SBT não tinha know-how para fazer, e toda a emissora sede de um grande prêmio mundial tem que fazer o serviço de pista. Certo. A Fórmula Indy, a minha época, era em 99 especificamente, era transmitida para 182 países. Então você tem que montar o TV Compound, que é aonde você coloca a estrutura para 182 emissoras do mundo, que são as cabines de transmissão, de locução. E o SBT não tinha esse know-how. Eu negociei pela Pacific Entertainment de Los Angeles o direito de exibição para a Sport TV e nós transmitimos a corrida na pista. E o Rami, à época, seu amigo, que tinha o programa Estilo Rami na TV aberta à época, eu acho que ele estava... Eu não lembro a emissora que ele estava em 99. 99? Ele começou... Na Record. Na Record. Comigo, e aí depois... Em 1992. O primeiro programa do Rami, ele fazia na JPO e entregava pra gente na Record. Ele, à época, era cônsul honorário da Costa Rica e iniciou com a gente em 92. Olha, que... Outra pessoa ao redor. Que coisa interessante. Eu, inclusive, vou até me antecipar. O Rami tem essa revista maravilhosa aqui, que é Brotherhood. Aliás, a vida toda dele, ele sempre foi um grande, não é, amigo, uma pessoa que procurou fazer bons amigos e fez um network fantástico, né? Eu vou até mostrar aqui para quem não lembra do Rami, ou para quem, na verdade, tem assistido ele constantemente e está com saudade. Esse é o Rami, né? Nosso querido amigo, com a famosa, frase, estilo Rami, né? E essa revista, que traz aqui, uma revista fantástica, né? 15 mil exemplares, já está em todas as bancas, né? Traz aqui na capa o nosso Flávio Rocha e o prefeito João Dória. Essa foi a primeira edição, mas já está na segunda edição. E tem aqui, né, amigos nossos que nós trouxemos, né? O nosso querido Modesto Carvalhosa, jurista de altíssimo nível, né? O próprio Ives Gander da Silva Martins. E nós temos aqui uma matéria importante. Ó, o próprio também, não é? O Jorge, que é um grande empresário, né? Um homem de peso que tem sido, eu acho que a maior fortuna do mundo, né? O Jorge Paulo Lemann, né? Que inclusive traz aqui na capa também olha lá, uma chamadinha dele, ó, do Jorge Paulo. Todos esses empresários e todas essas entrevistas nós trouxemos, né? Para contribuir com a... E aí tivemos, ó, tem uma matéria nossa aqui também. Tem uma matéria nossa aqui, ó. Isso, olha lá, cadê o Sérgio Redó? Isso, dá para ver o título. Uma história de amor com a imprensa desde 1933, que é a história dos 84 anos da
a API, como essa revista foi lançada no ano passado, nós já estamos completando nossos 85 anos, e esse grupo maravilhoso que é o grupo Comolatti do meu querido xará Sérgio Comolatti, que eu vou passar às suas mãos. Muito obrigado. Passar às suas mãos essa revista e complementando, porque você estava contando. E tem mais uma Eu coisa. fiz essa interseção até pela oportunidade. E tem uma história pitoresca também. Muito legal. Mérito de 100% de Eduardo Lafon. Quando nós assumimos a Record, o Bispo Macedo tinha acabado de comprar. Sim. Ela ainda era na Miruna. Sim, era uma emissora... da família Paulo Machado de Carvalho. Isso, era uma emissora muito pequena. E o Eduardo Lafon um dia chegou pra gente sem conteúdo, criando a TV Record. Ele falou, olha, tem uma moça... Ela é editora na Abril e nós vamos fazer um programa de televisão com ela. Vai ser o primeiro programa de culinária feminina no horário, que é a Ana Maria Braga. Ela nasceu na TV Record em 91 para 92. Que legal. Olha, tá vendo? Isso é história, né? Um espetáculo de pessoa. Como pessoa, ela é maravilhosa. Ela fazia programa de culinária, exatamente. Ela foi Guinness Book em tempo no ar ao vivo. Porque à época a gente estava faltando conteúdo, aumenta Ana Maria. Ela foi ficando ao vivo no ar e entrou pro Guinness Book. Como o programa feminino de maior tempo no ar ao vivo. Olha. Todos os dias, é muito difícil entrar ao vivo no ar. Você se lembra quanto tempo ela ficava? Ela chegou a ficar das 9 da manhã às 4 da tarde. Fazendo comida? Direto. Fazendo comida. Aí tinha lançamento, explodiu aquela época, Redó, o telemarketing. Então, essas marcas hoje, que estão grandes aí, começaram lá atrás, no programa da Ana Maria. E ela é uma ela é pioneira. Pioneira. Olha que fato interessantíssimo. Parabenizar, né? A Ana Maria Braga, essa guerreira, na verdade... essa mulher de muito valor, né? Por tudo que ela já passou, por tudo que ela teve, e outra, a simplicidade que ela sempre aparece, né? A forma com que ela se expressa para os seus milhões, não é milhares, milhões de telespectadores, né? Na Rede Globo Televisão, nós temos que cumprimentá-la. Eu acho que ela é de um valor fantástico. Eu tive a oportunidade, né? Como eu trabalhei, não é? Em 1980, governo do governador Paulo Maluf, e ela era, né, esposa do então presidente da Caixa Econômica, Eduardo. Banespa. Não, Caixa Econômica Estadual. Não, lembro, Caixa Econômica Estadual. Lembro perfeitamente. Verdade, lembro da Ana Maria Braga ainda mocinha. Ela conheceu o presidente da Caixa Econômica Estadual, na época, em razão de trabalhar no governo. Entendeu? Ela conheceu ele lá. E a televisão... Que aí depois acabaram casando e tendo filho e tal. Então. E a televisão é muito mágica, Redó. Eu estava passando, imagina o que é você transmitir uma Fórmula Indy para 182 países, é muito difícil, e eu estava passando pela sala de imprensa internacional, onde todo o credenciamento é feito para as equipes e as emissoras brasileiras. Lógico. E passando, eu vi ali, deixa eu ver os que estão negados. Aí eu comecei a olhar, o Rami tinha pedido credenciamento e foi negado. E um acaso da vida, ele não podia imaginar que eu era o diretor da Fórmula Indy. Eu olhei, falei, esse aqui eu vou liberar para a imprensa. Liguei para ele. E falou, Rami, ele até, um jeito gracioso dele, você está brincando, não é verdade. Falei, Rami, pode pegar a sua equipe, venha para o Rio de Janeiro, eu vou te dar credencial de pista para você transmitir, fazer seu programa. E provavelmente deve ter feito uma grande transmissão. E eu acho que nessa época ele estava na CNT Gazeta. Isso, foi em 1999. Isso, CNT Gazeta. O Rami está há 20 anos na Gazeta. CNT era porque o programa dele era isso aí mesmo. Nacional e aqui exclusivo de São Paulo com a Gazeta. E a CNT, do nosso querido e saudoso amigo, né? O Martinez, José Carlos Martinez, que era deputado federal, meu grande amigo, hoje quem está lá é o irmão dele e o filho, né? Você pediu para eu fazer um comentário, então eu contei toda essa história para chegar no comentário. Você hoje, que quer ter uma carreira, seja em televisão, nos meios de comunicação, o importante é, o impossível é realizável. Acredite em você. Isso é fantástico. Isso é fundamental. E não tenha medo e receio de encarar o trabalho de frente. É um dos grandes sucessos
da minha vida foi que eu participei, eu era diretor da Fórmula Indy, eu tinha um status score muito grande, mas eu sabia aonde conectava cada cabo, eu acompanhava a montagem dos praticáveis para colocar as câmeras, eu tinha o conhecimento de absolutamente tudo. Então, se você quer se tornar um profissional, você tem que conhecer a fundo o que você vai fazer e gostar do que você vai fazer. Isso é fundamental para que você consiga ser um grande profissional em qualquer área. E você está acompanhando, você que está em casa, que ouça, você é estudante ou está pretendendo cursar jornalismo, ou cinema, ou rádio e televisão, você está acompanhando o papel fundamental da imprensa, que é informar. Hoje, muitos problemas brasileiros de ordem política, social, são avivados e são expostos através da imprensa, dos amigos jornalistas, das redes sociais. Isso é muito, muito importante. Hoje a comunicação domina o mundo. Eu costumo dizer que quem tem a informação vai dominar o mundo. Agora, se você tiver a informação, não passar ela para ninguém, não souber usar, ela não vale de nada, Redó. Não tenha dúvida. E nós temos aí um fator preponderante. Na verdade, vocês estão vendo aqui a simplicidade, a forma com que, coloquial, inclusive, extremamente didática, né? Que o nosso querido entrevistado de hoje, Armando Paes Filho, tem a oportunidade de expor, mas é uma fera. Ele tem aqui uma passagem, quando disse a respeito de montagem e organização, ele é um dos precursores também do grande sucesso do Rock in Rio. E olha, Redó... Eu queria que você você contasse com muito carinho. Essa história, essa garotada tem que entender. Começamos a fazer o processo de montagem do autódromo no Rio de Janeiro para o GP Rio 200 de Fórmula Indy, no Rio de Janeiro. Demora mais ou menos 60 dias para você preparar o autódromo, colocar todo o equipamento, preparar todo o centro de transmissão internacional. E, à época, o grande patrocinador foi a Telemar. Telemar. Um dos maiores que hoje é Oi. Exatamente. Um dos maiores gênios da publicidade brasileira. Um cara maravilhoso, um ser humano incrível, chama-se Roberto Medina. Sim. E o Roberto Medina, a agência de propaganda Artplan, estava assumindo a conta, tinha acabado de privatizar. E, como ele é um gênio da propaganda, como a gente transmitia para 182 países, ele falou, eu quero que a Telemar seja o marco de transmissão, e ela foi o maior patrocinador. Toda a parte de comunicação a gente fazia através da Telemar. E aí, você, jovem, não pode perder a oportunidade. Sorte é você trabalhar 18 horas por dia. O que você tem é a oportunidade. E se você agarrar essa oportunidade, e comecei a conviver com o Roberto Medina, com toda a sua equipe, o Leonel Churlan. E aí eu falei para o Roberto Medina, se um dia, isso em 99, você for fazer o Rock in Rio, eu gostaria de transmitir. E ele ficou com aquilo na cabeça. Fizemos a transmissão da corrida, foi um sucesso imensurável para a Telemar, para todos os patrocinadores. O Christian Fittipaldi chegou em terceiro lugar, não tivemos um brasileiro em primeiro, mas terceiro lugar, competindo com os carros mais rápidos do mundo. É um mérito, um feito incrível. E aí voltei para Los Angeles, porque nós encerramos a corrida aqui. O Roberto me liga, falou, eu queria falar com você do Rock in Rio. Falei, vai ser um prazer. Voltei para o Brasil e ele falou, nós vamos fazer o Rock in Rio e gostaria que você participasse. Sim. Inclusive, queria dar para o Redó o livro histórico. Esse livro foi feito para o Rock in Rio 3. O primeiro Rock in Rio que marcou o mundo da música para o Brasil. O Brasil não era a rota de shows internacionais. O Roberto Medina fez o primeiro, que foi histórico. Em 85. Em 85. 1985. Levanta um pouquinho mais para aparecer ali no vídeo. Isso, olha lá. 1985, Rock in Rio. Até 1991. Em 1991 ele fez, mas foi um projeto diferenciado, foi no estádio do Maracanã. Sim. E o Rock in Rio 3 foi o precursor. Entendi. Que do 3 é que partiu para Portugal e para alçar todos os voos internacionais. Sim. Do maior espetáculo de música do mundo. Do mundo. Até hoje, ele foi muito maior que o Woodstock.
e que marcou uma época. Sim, lógico. Então, o Roberto Medina, além de ser um ser humano maravilhoso, é um gênio. Eu queria dar o livro para você. Ah, muito obrigado. Que honra, obrigado, amigo. Uma satisfação. Olha, olha só, olha. Tem a história dos dois primeiros. De todos, que legal. Tá aqui, ó. Grandes, ó, Rita Lee, o nosso querido Erasmo Carlos. Que legal, hein? James Taylor. Muito legal, hein? Rock in Rio, olha. Os malucos todos, ó. Muito legal, parabéns. Para você ter uma ideia, Redó, o Rock in Rio 3, ele tinha 350 mil pessoas por dia. O 3. O 3. É uma coisa incrível, você tá num local fechado com 350 mil pessoas. O Rock in Rio começou a ser feito, a produção começou no final de 99 para ele acontecer em janeiro de 2001. E foi um sucesso imensurável, eu tenho orgulho. E como eu disse, tem que dar um mérito aos grandes brasileiros. O Roberto Medina é conhecido mundialmente, fez em vários países, é um ser humano, um profissional de primeiro time. Grandes profissionais da publicidade. Sei. Eu não vou citar nomes para não criar constrangimentos, mas os maiores da publicidade brasileira foram estagiários da Artplan. Olha. Então, Roberto Medina, só para você ter uma Professor. ideia... Para você ter uma ideia, Tá. A Caixa Econômica Federal da década de 70 era um banco rançoso, um banco federal. Procurou a Artplan, através do Roberto Medina, para fazer uma campanha. Virou uma... Não, e ele começou com a cabeça genial dele, estava se aproximando do Dia dos Namorados. Ele foi à Caixa Econômica e falou: quantas alianças tem penhoradas aqui? Quanto representa para o Banco Caixa Econômica Federal um par de alianças? E ele devolveu todas as alianças. Um ato de amor da Caixa Econômica no Dia dos Namorados. Tire do penhor a sua joia mais rara. De graça. De graça. A Caixa Econômica topou a brincadeira com ele. Foi um sucesso estrondoso da publicidade à época, na década de 70. Só um gênio como ele podia pensar num negócio desse. É verdade, né? E é um ato... Veja, quando um casal chega a penhorar as alianças, é sinal que eles estão no máximo do sufoco, não é? Exatamente. E aí, de repente, vem a própria instituição, não é? Que fez o penhor, libera de forma graciosa e ainda provavelmente com, não é? Um cartão, uma mensagem, uma um mensagem, cartão, sejam felizes e tal. Exatamente. Então, controle um pouco mais o bolso na próxima. tem que ser um gênio para propor isso para um banco federal e para ter essa ideia. Ele realmente é um gênio. Roberto Medina. Um gênio. Tá aí, vivo, forte. Não é? Com e grandes fazendo, realizações. vai fazer agora. Grandes Exatamente. realizações. No Rio de Janeiro. Exatamente. Fantástico, vai acontecer agora, né? Exatamente, Novamente. em 2019. 2019, né? Tá montando toda a infraestrutura e a estratégia. Eu quero passar para suas mãos também essa revista que nós tivemos a oportunidade, então, e a honra de sermos capa, né, da revista Total, do nosso querido amigo Marcelo Mesquita, lá de Recife, de Pernambuco. 157 municípios, 25 mil exemplares. Essa revista que percorre os municípios lá, falando a respeito da administração pública municipal, as questões inclusive oriundas à Assembleia Legislativa, ao governo do Estado, ao governador Paulo Câmara, enfim. Eu quero passar às suas mãos, que aqui tem uma história muito bonita, também contada da nossa Associação Paulista de Imprensa, divulgando a nossa API para todo o estado de Pernambuco. Não é? E olha, eu queria parabenizar. Sim. A capa, Redó, tá maravilhosa. Obrigado. Um representante à altura da entidade. Não é fácil você ser presidente de uma entidade como essa. Falta recurso, falta apoio, você segurar uma estrutura dessa, não é mole, pesada, com falta tudo dinheiro. Que tá acontecendo, falta dinheiro, tem muita gente para falar mal, poucas para elogiar, um trabalho brilhante. E para ajudar também. E para ajudar. E um trabalho brilhante, que é a assim, casa. Eu recebo, pelo menos, por semana, de 10 a 15 grandes ideias. Grandes ideias. Aliás, eu tenho que cumprimentar e agradecer, não estou criticando. Mas a grande verdade é o seguinte, eu falo para o colega ou para o amigo que me passa a ideia, vem aqui comigo, vem ajudar, vamos incrementar juntos essa ideia aqui na API. Eu estou esperando todos eles. Não é? Tudo bem, porque as pessoas gostam muito de dar ideias. Mas é importante que as ideias, sem que haja um trabalho eficaz, sem que haja uma participação e um efetivo apoio, não vira nada.
A ideia é sempre uma grande ideia, né? Exatamente. E vai morrer ideia. Agora, se você quiser com que ela tenha respaldo, para que ela tenha oportunidade de a ideia virar um fator, tá certo? Preponderante de realização e de sucesso, você precisa fazer parte desse time, né? E é o que você fez, inclusive, com esse terminal, né? Exatamente. O terminal de alta tecnologia, né, para atendimento bancário, que é um de autoatendimento, ele é, na verdade, uma ideia que eu tenho certeza, eu te conheço já há muitos anos, você é um fuçador, você está sempre pesquisando, fazendo... Quer ver uma coisa? Quanto tempo você demorou para fazer com que isso virasse realidade? 4 anos. Quanto você gastou, aproximadamente? De recurso próprio, foi mais de 2 milhões de reais. É isso. E me fala uma coisa, Armando, você conseguiu esse dinheiro com alguém? Não, nada. Vendendo o carro, você me falou, vendendo Exatamente. propriedade, vendendo... Tá certo? Quer dizer, então é aquilo que eu digo. Você tem que correr atrás do seu sonho, né? Nós, quando entramos aqui na API, nós também pegamos uma entidade totalmente, enfim, falida. Mais de 600 mil reais de déficit, né? Com 300 associados. Hoje nós estamos perto de 12 mil. Não é? Só que é o seguinte, não é que nós conseguimos associar 12 mil, não. Recuperamos os arquivos que estavam aqui, nós até agora pusemos de novos associados 6 mil. Não é? Então veja, e recuperamos outros 6 mil. Só que é aquela coisa, para a gente se comunicar com esse universo de 12 mil pessoas, nos falta recurso. Porque tudo hoje é caro. Quanto custa hoje um contato com um cliente? No mínimo 2, 3 reais, 5 reais. Mas, então, se você mandar pelo correio a revista, você vai pagar no mínimo 8 reais de correio. De correio. Mais a produção da revista, então, mais... Você vê a nossa revista, não é? Nós não pudemos mandar a todos. Aliás, eu já te passei essas 2 revistas e vou te passar essa daqui também, do nosso querido Dr. Josué dos Santos Ferreira, que é o nosso vice-presidente e diretor de assuntos governamentais. Há mais de 10 anos com o jornal Notícias do Congresso Nacional. Está aqui o Josué, ó, essa figura fantástica, nos apoiando. Fez também, não é só essa não, já fez inúmeras matérias nossas, não é? Da API, no seu jornal, ó, tá aqui, olha lá. Que país estamos construindo com esta liberdade de imprensa? Não é? E também homenageando, não é, as Forças Armadas Brasileiras, fazendo uma alusão aqui importante a autoridades públicas, não é, de relevo, não é, de gente de, ó, inclusive o próprio comandante-geral, o general Vilas Boas e o general Pires, não é? João Camilo Pires de Campos, exatamente, esse daqui é o general Vilas Boas, comandante-geral do Exército, né? E esse daqui é o general Campos Pires, que é o comandante regional do Sudeste. Enfim, fazendo um trabalho fantástico aí, ó. Isso é lindo, isso é uma coisa que nos orgulha. Olha, o Brasil acima de tudo, não é? Exército Brasileiro, a força da nossa força. Exatamente. Não é? É isso que nós precisamos restabelecer. Redó, se você me permite, por favor, dada a sua grande audiência, sim, eu amo o meu país. É um país continental. Metade da Europa cabe aqui dentro. É claro que a gente tem milhões de problemas. Mas ame o Brasil. É o melhor país do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer vários países. Aqui é o melhor país do mundo para se viver. Você pode ver os Estados Unidos, que é o sonho de muito brasileiro. A nevasca impediu pessoas de saírem de casa. O cara está na casa dentro de casa. Além de ter matado muita gente. Exatamente. Aqui a gente não tem esse tipo de coisa. Hoje a gente tem um problema de ordem político-social, que é do indivíduo. Nós temos que prestar atenção. Você, eu e o Redó é que vamos poder amenizar essa situação toda na eleição agora em 2018. Do dia 7 de outubro. Ninguém chega lá sozinho, chega pelo voto. É verdade. Eu já votei errado, claro que sim, eu erro, você erra, o Redó erra. Exato. Mas a gente tem que saber agora, olhe o seu candidato, veja o passado dele. Examine. Vê quais são as propostas deles, o que ele vai fazer de importante, o que ele tem, na verdade, de identidade com você. É fundamental. E outra,
Não tenha vergonha de falar daquele seu candidato, entendeu? De discutir, de levar à mesa. Eu sei que a sociedade brasileira, Armando, tem reagido, tem melhorado e muito nesse aspecto, sem sombra de dúvida. Mas é fundamental. O único jeito de nós tirarmos as pessoas que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento, que estão roubando, dilapidando o tesouro da República, fazendo com que bilhões, BI, não é MI, é BI, bilhões de reais, sejam, na verdade, dispersados e vão pelos ralos da corrupção, é, na verdade, esses homens públicos e outra gente que nós elegemos. Você pode até estar falando assim, eu não elegi, você não elegeu, porque você, quando foi votar no seu candidato, você deveria ser um pouco mais inteligente, com todo respeito. Você deveria ter comentado o seu candidato para o outro que não soube votar, que acabou votando, porque é sempre assim. A pessoa fala, em quem eu voto? Me dá um nome aí. E aí você dá. Se você acertar, ótimo. Mas a gente não tem acertado, infelizmente. E outra, se você parar para pensar, a grande verdade é o seguinte, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, todos os senadores, todos os governadores, o presidente da República, foram todos eleitos por nós. Ninguém foi indicado. O prefeito da sua cidade, se ele é um ladrão, se ele é um vagabundo, se ele é um larápio, foi a maioria que o elegeu. Não vá às urnas pela obrigatoriedade de votar. Vá às urnas porque você quer um Brasil melhor, você quer acabar com a corrupção. Ficar na sua casa reclamando que A ou B é corrupto não adianta nada. Você tem que ir lá e lutar contra a corrupção votando certo. Ou tentando votar certo. Isso, tá aqui, ó. Jornal Notícias do Congresso Nacional. Vou passar às suas mãos. Quero, inclusive, que você leia com muita atenção. As matérias estão aí, são de muita propriedade. Meu querido amigo, nós já estamos nos estertores do nosso tempo. Eu quero que você, em poucos segundos, se despeça. Eu quero me despedir de vocês, agradecendo o convite do Redó. E acredite no Brasil. Parabéns! Até o nosso próximo programa, Sala de Imprensa. Nosso querido Armando Paes Filho. Sucesso, muita determinação e que todas as suas iniciativas sejam de grande sucesso.